E eu tive o privilégio de crescer inserido nesse ambiente. Então, eu atribuo muito da oportunidade que eu tive de ter acesso ao jiu-jitsu e à Gracie Barra à minha família e ao mestre Carlinhos. Do lado do jiu-jitsu e do mestre Carlinhos, também são inúmeras memórias, como por exemplo ali, daquele portão onde eu fui receber vocês, era exatamente o local que ele interfonava para me chamar para subir a Pedra da Gávea. E o mestre Carlinhos tinha essa disciplina de subir a Pedra da Gávea regularmente, uma vez por semana, que geralmente acontecia nos sábados. Por muitos anos, a rotina da minha vida foi acordar cedo, vir aqui para a praia, fazer minha malhação. Se não fosse essa malhação aqui, cedinho, seria uma subida na Pedra da Gávea, já ia para Gracie Barra. Lá era a aula do almoço, treino do almoço, voltava para casa, comia, descansava, final de tarde de novo, Gracie Barra. Lá dentro fazia musculação, dava aula, treinava, encerrava lá pelas 9h30 da noite. Voltava para casa, jantava, dormia e descansava para o dia seguinte. E tinha uma regularidade, uma constância muito grande no treinamento. Eu não faltava treinamento, estava todo dia no tatame e eu sempre dei aulas. Eu sempre dei aula de jiu-jitsu. Eu não tive aquela experiência de só treinar. Isso aí foi quando eu era garoto, os primeiros meses ali, porque depois que eu estava há 1 ano e pouco, 2 no jiu-jitsu, eu já era assistente na aula das crianças. E dali eu nunca mais parei de dar aulas. Foi meu primeiro emprego na Gracie Barra, eu dei continuidade e é com isso que eu trabalho até hoje. Essa rua tem história. Aqui, na Júlio de Moura, muita coisa aconteceu. Aqui nessa rua começou a Gracie Barra, aqui nessa rua começou a federação, aqui nessa rua começou a revista, a Gracie Magazine. Então, pessoas de todos os times, a comunidade da arte marcial, amigos, fãs, familiares, em algum momento, muita gente passou por aqui. Aqui tem muita lembrança boa, de todo mundo que gosta de jiu-jitsu, todo mundo que gosta de luta. Você falar aqui, ó, Jardim Oceânico, Júlio de Moura, Barra da Tijuca, a galera sabe. Gracie Barra Matriz, nosso novo endereço. Bom dia, Flavinha. Tudo bom? Tudo ótimo. Flavinha, a gente vai fazer uma filmagem aqui. Fiquem à vontade. Mostrar o novo endereço da Matriz. Top demais. Flavinha aqui sempre na linha de frente com a gente. Dentro da orientação de fazer parte do máximo de experiências ligadas ao jiu-jitsu, eu busquei competir de kimono, sem kimono, no Brasil, fora do Brasil, na minha categoria, no absoluto, competir no MMA. Então, procurei participar de tudo para eu poder ter esse entendimento e chegar numa fase seguinte, onde eu tivesse uma formação muito boa como professor e seguisse ali na minha jornada do jiu-jitsu. E nesse primeiro momento, não existia ainda o recurso das filmagens. Nós não tínhamos acesso a fazer imagens digitais com facilidade. O máximo que acontecia era a fotografia. Existiam os fotógrafos que participavam ali
campeonatos de jiu-jitsu. No momento seguinte, começa a chegar a imagem digital. Um dos ícones das filmagens e que me ajudou muito, trazendo para mim as fitas que na época eram VHS das minhas lutas, de lutas de outras pessoas para eu assistir e poder me aperfeiçoar, foi o Paquetá. Todo mundo do jiu-jitsu dessa época já ouviu falar do Paquetá ou já foi beneficiado pelas fitas que ele gravava, e eu recebia também esse material vindo das mãos dele, e eu pude me aperfeiçoar através desse estudo, que complementava muito bem o que eu fazia na matriz, o treinamento que eu recebia na matriz. Então, estou querendo traçar aqui essa linha do tempo para depois conseguir explicar por que eu vejo tanto valor nesses materiais que hoje nós temos acesso, que são esses materiais de áudio e visual que complementam muito o que nós fazemos nos tatames e nas nossas escolas. Quando essas imagens digitais começaram a chegar, eu me lembro que nós assistíamos, depois nós falávamos sobre os erros que cometemos e só percebemos quando assistimos a luta, ou as estratégias, as técnicas que os nossos adversários estavam implementando. E depois chegou numa fase onde nós começamos a ter as câmeras. Porque, num primeiro momento, essa câmera, que o Paquetá utilizava e que outros profissionais utilizavam, eram aquelas câmeras grandes. Eram umas câmeras que você precisaria ter muito conhecimento, fazer um investimento alto para você filmar os campeonatos. Mas chegou numa fase onde nós começamos a ter as nossas próprias câmeras. E eu me lembro ainda nas primeiras ocasiões, no Yacht Club Jardim Guanabara, onde eu vi alguns times com um tripé, com a própria câmera, filmando para poder estudar ali as técnicas e as estratégias de luta. Eu adquiri uma câmera e eu filmava também as minhas lutas, as lutas de outras pessoas. Até hoje eu tenho essas imagens no meu arquivo pessoal e sempre foi um complemento muito interessante ao nosso treinamento fazer o uso de vídeo, fazer o uso dessas imagens para o nosso aperfeiçoamento. Se quando eu comecei no jiu-jitsu existisse uma estrutura de treinamento, eu teria aprendido mais rápido? Eu teria sido um lutador mais eficiente, eficaz? Eu acredito que sim. E o motivo pelo qual eu acredito nisso é porque todos os atletas de modalidades olímpicas, todos os atletas de esportes grandes, eles treinam com base numa estrutura. Então, eu acredito que todo professor que desenha um plano de estudo, uma estrutura de treinamento para o seu aluno, ele está um passo à frente. Por isso, no GB3, a nossa proposta é um plano de 16 semanas. Faz bastante essa reflexão. Por que colocar tanta energia nesses materiais instrucionais de áudio e de visual? Por que a Gracie Barra coloca tanta energia em desenvolver essa plataforma Gracie Barra Online? Nosso pensamento é que é um desenvolvimento natural do jiu-jitsu que cada vez mais
os professores e os alunos vão buscar no áudio e no visual um diferencial. Por quê? Quanto mais tempo e energia você coloca na prática de alguma coisa, a tendência é que você se torne melhor naquilo. Então é um desenvolvimento natural que, conforme as pessoas estão mergulhando mais fundo no estilo de vida do jiu-jitsu, conforme mais pessoas querem treinar jiu-jitsu, conforme as escolas de jiu-jitsu estão se profissionalizando, os times se tornando mais competitivos, um número maior de pessoas vai querer, no seu momento particular, seja em casa, seja almoçando no intervalo de trabalho, numa viagem, essas pessoas vão querer estudar jiu-jitsu. E o material que possibilita essa oportunidade é o áudio e o visual. E isso vai chegar através dos vídeos instrucionais. Vamos matar essa semana 1 agora, na pressão. Hoje a gente conseguiu mandar super bem. Fizemos várias técnicas e toda a equipe, tanto a galera que faz o enquadramento, que entra com as câmeras, acertou tudo no alvo, quanto aqui o Caião, que está ensinando junto comigo. Entrou rápido em todas as posições. A gente já chegou com tudo bem organizado, todos os detalhes já alinhados. Então foi recorde. O time tá voando.